Saudações, oitavo ano, tudo bem? Queridos, hoje, 2 de junho, a gente vai tratar, antes de nós falarmos o que de fato a gente vai passar para vocês, a gente vai fazer uma recapitulação bem rápida do assunto da aula anterior. Ou seja, nós falamos anteriormente para vocês a respeito de monômios, ou termo algébrico, tá? Falamos também das partes de um monômio, grau de um monômio, tá? E a gente hoje vai pedir que vocês façam uma atividade referente ao que nós falamos nas aulas anteriores em relação a esse conteúdo, que vocês façam uma atividade do livro, e para que a gente possa, dar continuidade aí no nosso assunto. Então, o que seria, relembrando, o que seria um monômio? O monômio, ele é uma expressão algébrica, não é isso? Composta de um único número, foi isso que eu falei, Então, monômio ou termo algébrico é uma expressão algébrica composta de um único número, em que muitas das vezes esse número ele pode ser uma variável, ou um produto que envolva, que tenha a presença de variáveis, tá? Nós dissemos também para vocês que um monômio ele é composto por partes, O monômio ele possui coeficiente numérico, que é o número, e a parte literal, que é a letra que acompanha aquele número. Por exemplo, 5x. 5x é um monômio, Só tem um termo, é um monômio, Esse monômio ele é composto por o coeficiente numérico, que é o 5, e por uma variável, que é o x, que a gente chama de parte literal. E 5x é uma multiplicação, Onde essa letra, lá na frente, ela vai ser representada por um valor numérico, que vai resultar apenas em um número no final. Então, monômio vem de um termo, tá? Nós falamos também para vocês a respeito de grau de um monômio. Como encontrar ou como saber qual é o grau de um monômio, O grau de um monômio se dá através da somatória dos seus coeficientes, ou melhor, dos seus expoentes, tá? Então, se eu tenho 5x ao quadrado y ao cubo, 5x ao quadrado y ao cubo, tudo junto, então esse monômio ele é do quinto grau, uma vez que eu vou pegar o expoente da variável x, que é 2, e somar com o expoente da variável y, que é 3. Então 3 com mais 2, ou 2 com mais 3, resulta em 5. Então, esse monômio, ele é do quinto grau. Mas, caso eu queira saber qual é o grau do monômio em relação a cada uma das suas variáveis, por exemplo, 5x quadrado y ao cubo, qual o grau desse monômio na variável x? Então, eu vou olhar o expoente dessa variável. Como o expoente dessa variável é 2, então o grau do monômio em relação a x é do segundo grau.
Se eu for olhar em consideração, se eu for levar em consideração a variável y, então o grau desse monômio eu olho de acordo com o valor do meu expoente. No caso do y é 3. Então esse monômio em relação a y será do terceiro grau. Tudo isso foi falado para vocês na aula anterior, né? E hoje nós vamos passar uma atividade referente, né, a esses primeiros conceitos referente a monômio, para que vocês possam estar aí identificando, né, quais são as partes de um monômio, o grau de um monômio, né, o que é um monômio. A gente também falou para vocês em termos semelhantes de um monômio. O que são termos semelhantes? Os termos semelhantes de um monômio são as partes literais daquele monômio. Por exemplo, se eu tenho 2x mais 3y, eu não tenho termo semelhante entre esses monômios, tá? 2x possui uma parte literal, que é o x. 3y possui uma parte literal, que é o y. Essas partes literais, elas não são semelhantes. Por elas não serem semelhantes, eu não tenho semelhança aí. Não tenho termos semelhantes. Tá? Agora, se eu tenho, por exemplo, retirando o mais, no lugar do mais seria um ezinho, tá? 5x, um monômio, e 3y, outro monômio. Corrigindo, tá? Suponhamos que eu tenha, digamos, outros monômios, como, por exemplo, 7x e 4x. 7x e 4x são monômios semelhantes? Sim, porque a parte literal do 7x é x e a parte literal do 4x também é x. Então, esses monômios, eles possuem a mesma parte literal. Quando isso ocorre, nós dizemos que eles são monômios, ou seja, que eles possuem termos semelhantes. E quando isso não ocorre, nós não temos termos semelhantes. Então, isso foi dito para vocês em aulas anteriores, tá? Aí, depois, né, de todo esse conceito, de toda essa definição, e do exercício, claro, para ver como foi que ficou isso na cabecinha de vocês, essas informações, a gente vai falar sobre as operações com os monômios, né? A gente vai falar sobre adição, multiplicação, divisão. O que eu vou fazer na adição, eu também vou utilizar na subtração. Se eu entender a adição, eu entendo a subtração, né? Multiplicação e divisão. Aí vem potenciação, tá? Enfim,
até nós concluirmos esse assunto de monômios e passar para um outro assunto que se chama polinômios, tá? Então, olha só, eu gostaria que vocês agora pegassem o livro de vocês na página 154 e vocês fizessem as seguintes anotações, ou seja, as questões que vocês irão resolver. Vocês irão copiar essas questões no caderno de vocês e vocês irão resolver essas questões, tá? Essas questões, elas valem visto. E vocês, à medida que forem, terminando de resolver as questões, eu vou estar falando para vocês o dia no grupo na qual eu quero que vocês possam estar me reenviando essas questões, tá? Essa atividade. Mas não esqueçam, eu quero que façam as atividades no caderno. E cada atividade que vocês fizerem, eu quero que sejam datadas. A data que está sendo passada essas atividades. No caso, essa atividade que eu estou passando hoje para vocês, nesse nosso primeiro encontro aí, do mês de junho, 2 de junho. Então, essa atividade tem que estar com a data do dia 2 de junho. Tá? Para que a gente possa ter um controle das atividades que estamos fazendo e dos dias que estamos fazendo essas atividades. Então, vocês vão pegar o livro agora, na página 154, e vocês vão fazer a primeira questão, vocês irão fazer a segunda questão, vocês irão fazer a terceira questão, vocês irão fazer a quarta questão, a quinta questão, com exceção do item C, vocês irão fazer a quinta questão, item A, item B, vocês não irão fazer o item C, tá? Vocês irão fazer a sexta questão, isso da página 154, tá? Então, nós temos aí na página 154, 6 questões referente a monômio, tá? Para que vocês possam resolver, Para ver se de fato vocês conseguiram então entender o que é um monômio. Eu costumo comparar, deixa eu colocar aqui entre aspas, monômio com monossílaba. Trabalhando um pouco, pegando um pouco o português. Existem divisões silábicas em português em que você tem uma palavra, você vai dividir essa palavra, você vai separar, as sílabas e você vai classificar. Por exemplo, a palavra pé. Não tem como você separar pé. Você fala uma única vez. Então, como que se classifica essa sílaba? Monossílaba. Porque só possui uma sílaba. Tá? Diferente da palavra lata. Quando você separa a palavra lata, você tem 2 sílabas. L-A, lá, e T-A, tá,
Então você tem aí uma dissílaba. E assim sucessivamente, trissílaba, polissílaba, né? Classificando quanto a quantidade de sílabas que a palavra que você separou. Então, quando você tem apenas uma, você chama de monossílabo. O monômio é a mesma coisa. Só que o monômio não trata de sílaba, mas sim de números. Monômio, um número, ou uma multiplicação entre um valor numérico e uma letra. O monômio ele pode ser representado por um número, por uma letra, ou por uma multiplicação entre um valor numérico e uma parte literal, que no caso é a letra, tá? Sendo que depois, caso a gente queira substituir essa letra por um valor, a gente vai obter apenas um número lá no final dessa multiplicação, no caso, tá? Então, o livro de vocês, lá na página 153, diz que o monômio é toda expressão algébrica composta de um termo, ou seja, um número, tá? Que pode ser, como eu acabei de falar, um número, uma variável ou um produto de um número ou mais variáveis. Tá? Em geral, um monômio é composto de um número chamado de coeficiente, é o que a gente chama de coeficiente numérico, e por uma ou mais variáveis que nós chamamos de parte literal. Tá? Foi aquele exemplo que eu dei para vocês lá atrás, 5x. É um monômio, né? Porque possui um único termo, e esse termo é composto por coeficiente numérico, que é o 5, e parte literal, que é o x. Tá ok? Bom, pessoal, mediante o que foi exposto aqui, a gente vai fazer esse exercício como eu passei para vocês, tá? Eu espero que todos façam e que todos possam ter um bom desempenho em relação a essas questões, tá bom? Por hoje, nós ficamos por aqui. Eu agradeço a atenção de todos. Fiquem com Deus e até o próximo encontro, se Deus quiser. Abraço.